Vamos que vamos, meus alunos, a essa revisãozinha aqui, ó, da aula de número 43, onde você aprendeu sobre as grandezas que envolvem a matéria na fase gasosa. Vamos lá, então, para a revisão? Olha só, revisando conteúdos, estudos dos gases na parte 1. E nessa parte 1 foram vistos o quê? Grandezas do estado gasoso, quer dizer, as grandezas que envolvem a matéria quando as matérias se encontram no estado gasoso. Por quê? Porque são grandezas que usamos para compreender o comportamento das substâncias que se encontram no estado gasoso. E no estudo dos gases nós temos o quê? 3 grandezas muito importantes. Quais são elas? Temperatura, nós temos a pressão e temos também o volume. Sendo assim, olha aí, temperatura, né? É uma grandeza onde sabemos que a temperatura dos gases mede a agitação das moléculas. Quanto mais as moléculas estão agitadas, em movimento, se colidindo umas com as outras, é porque ali existe uma elevada temperatura. Exatamente dessa forma. Quanto maior a velocidade com que as moléculas se encontram no ambiente, maior é a temperatura na qual essas moléculas estão submetidas. E aí, o aparelho que se utiliza para medir temperatura, ok? Em qualquer escala, é denominada de termômetro. Medida de temperatura, medida de variação de calor, enfim, de forma que a grandeza utilizada é a temperatura e o instrumento utilizado é o termômetro. Nas sequências, temos outra grandeza, que é exatamente a pressão. E o que significa pressão mesmo, hein? Pressão é uma grandeza física que expressa a força exercida sobre o corpo por uma unidade de área. Logo, no caso dos gases, a pressão é o resultado da força exercida em conjunto por suas partículas sobre a área do recipiente onde aquele gás se encontra. Para isso, pressão nada mais é do que a relação entre força sobre área. Tá joia? Nós estamos trabalhando aqui com a matéria na fase gasosa, na grandeza denominada pressão. E sobre volume, outra grandeza muito importante para abordarmos no estado gasoso, volume é o espaço ocupado por um corpo. E a unidade padrão de volume é o metro cúbico. Essa é a unidade padrão. No entanto, em química, são muito utilizados você trabalhar com a matéria e volume em litro ou ainda mililitro. Não esquecendo que podemos converter as unidades de volume como sendo 1 litro corresponde a 1 decímetro cúbico. E 1 decímetro cúbico corresponde a 1000 mililitros. E aí, 1000 mililitros é mesmo que 1000 centímetros cúbicos, porque 1 mililitro corresponde a 1 centímetro cúbico, tá bom? E as propriedades do gás, dos gases que nós observamos é que são variáveis observadas quando se altera o volume, quando se altera a densidade, quando se altera a pressão e a viscosidade das substâncias que se encontram na fase gasosa. Então, nós temos aí, ó, geralmente altera o volume, desde que essas propriedades também sejam variadas. E aí são denominadas propriedades da matéria na fase gasosa. Diante desse breve comentário, aí você, com certeza, fará a sua atividade de sala e é o que desejamos. Lembrando, depois da atividade, voltaremos para os devidos comentários.
Agora sim, vamos partir para aquela revisão, ou melhor, os comentários das atividades que você acabou de realizar. Então, se você acertou, parabéns. Se você errou, vamos verificar através de um comentário como você pode melhorar o seu raciocínio. É através do quê? Através do tirando dúvidas que você vai entender a resolução das questões que você resolveu na atividade de sala, tá certo? E assim sendo, olha lá. Nessa primeira questão, temos o seguinte. Analisando as alternativas abaixo, assinale a que corresponde a uma propriedade de qualquer substância no estado gasoso. E aí, olha só. Analisando as alternativas abaixo, você vai assinalar aquela que corresponde a uma propriedade de qualquer matéria no estado gasoso. Então, é bom interpretar o enunciado para você ter certeza da alternativa que você vai escolher. Diante disso, letra A, menor velocidade com maior temperatura. B, difusibilidade. C, forma definida. D, alta densidade. Letra E, immiscibilidade. Olha aí. Então, o que se pedia? Era exatamente aquela alternativa que correspondesse a uma propriedade de qualquer substância no estado gasoso. Será que a menor velocidade com a maior temperatura, gente? Vocês viram lá sobre o efeito da temperatura, hein? Vocês viram com relação à difusibilidade. E aí? Parece que tem lógica, né? Forma definida são os corpos, né? Os tipos de matéria com forma definida são os corpos. Alta densidade, immiscibilidade, aí, assim sendo, claro que a resposta correta seria de quê? A propriedade que qualquer matéria ou qualquer substância no estado gasoso apresenta é que ela, na forma gasosa, ela pode apresentar uma difusão. E aí a propriedade é a difusibilidade. No comentário, exatamente a alternativa B justifica, por quê? Porque a difusibilidade de um gás é sua passagem espontânea para outro meio gasoso, isto é, seu espalhamento em outro meio gasoso. E aí nós falamos I, que é uma difusibilidade. Então, aquelas outras alternativas, com certeza, não era nenhuma as alternativa correta, tá bom? Vimos com clareza as principais propriedades que a matéria na fase gasosa pode apresentar. E lembrando que nesta aula nós não trabalhamos com matéria nem no estado sólido, nem no estado líquido. Tudo foi na fase gasosa. E se era gases, é a matéria que, na temperatura ambiente, já encontra naquela fase gasosa, né? Não é vapor, foram exatamente gases. E assim sendo, vamos agora para a segunda questão. Na segunda questão, diz o seguinte, olha aí, a altitude, hein? Com relação a esse fator que, de certa forma, contribui com a matéria na fase gasosa. Então, a altitude é um fator que influencia condições ambientais e, por isso, é levado em consideração na prática esportiva. É correto afirmar que o aumento da altitude causará, quer dizer, a elevação da região onde você se encontra. Então, olha aí, você que é da área de esporte, né? Qualquer que seja a atividade esportiva, veja bem, é correto afirmar que o aumento da altitude, né, a determinada região, vai causar o aumento da longitude.
A diminuição da latitude, o aumento da densidade do ar, a diminuição da pressão atmosférica ou a diminuição dos valores de insolação. Então, olha só, ao nível do mar, a fase gasosa, a matéria do ar atmosférico, seja o ar atmosférico, ela mantém uma determinada pressão. O que é? A força que aquela massa atua numa determinada área, tá bom? Considerada. No entanto, à medida que você vai elevando, então nós estamos aqui, por exemplo, em Rondônia. Rondônia não encontra-se ao nível do mar. E aí? Vamos dizer que você vai para a Bolívia, Santa Cruz de la Sierra, enfim. E sabemos que naquelas regiões, várias equipes esportivas têm dificuldade de respirar. Por quê? Porque a massa de ar naquelas regiões elevadíssimas de altas altitudes é rarefeito. Quer dizer, a pressão é menor. Existe uma menor força para uma mesma área. E aí o que acontece diante dessas alternativas? Claro que a alternativa correta para essa questão trata-se da, olha aí, a letra D. Porque o aumento da altitude, quanto mais em alturas você se encontrar, o ar atmosférico tem o que? Exerce uma pressão menor. E se você precisa de oxigênio, com certeza você vai ter dificuldade para respirar, tá bom? Então, o que? Os fatores que contribuem para as massas de ar, para a matéria na fase gasosa, nós vimos temperatura, né? Quanto maior a temperatura, maior a colisão, ok? Entre as moléculas que consistem em uma determinada massa de ar. E com relação à altitude, aqui nós estamos falando da pressão atmosférica. Como existe menos massa de ar, consequentemente, menor é a pressão em uma determinada área, tá bom? E aí, a diminuição da pressão atmosférica, a diminuição da força em uma determinada área, da força que aquele exerce. Então, não trata-se de aumento de longitude, não trata-se de diminuição de latitude, nem aumento da densidade do ar, nem diminuição dos valores de insolação, mas sim diminuição da pressão atmosférica. É importante, meu caro aluno, vocês ficarem de olho nessas atividades de sala, porque quando chega na prova, você vê que tem uma relação direta às questões que trabalhamos em sala com os conteúdos que são abordados lá durante as avaliações, não é isso? E aqui no comentário, exatamente a letra D, porque à medida que a altitude aumenta, a pressão atmosférica diminui. O ar torna-se mais rarefeito e leve, exercendo menos pressão sobre a superfície, sobre uma determinada área. Então, assim aqui os comentários, né, dessas questões, para que você reflita com aquilo que você acabou de resolver ou de responder na sala de aula aí, tá bom? Agora, temos ainda mais uma terceira questão que agora se liga no Enem. E na Se Liga no Enem, veja só o seguinte. Isso aconteceu no Enem de 2013, que dizia o seguinte: para realizar um experimento com a garrafa PET cheia de água, perfurou-se a lateral da garrafa em 3 posições e em diferentes alturas. Com a garrafa tampada, a água não vazou por nenhum dos orifícios. E já com a garrafa destampada, observou-se o escoamento da água, conforme ilustrado na figura. Sendo assim, então você tem aqui vários orifícios, né? A essa altura, a esta altura, a esta altura. Então, considerando a garrafa tampada,
diz que não houve nenhum, ok? Não vazou por nenhum dos orifícios. E aí, quando destampou, aconteceu o escoamento da água, conforme ilustrado. E assim sendo, como a pressão atmosférica interfere no escoamento da água, nas situações com a garrafa tampada e destampada, respectivamente, o que ocorre? Será que, como a pressão atmosférica interfere no escoamento da água, assim sendo, nas situações da garrafa tampada e destampada, respectivamente, o que poderia acontecer? É que letra A impede a saída com a destampada, a tampada e a destampada, né? Então, impede a saída de água por ser maior que a pressão interna, isso com relação à garrafa tampada, destampada. Não muda a velocidade de escoamento, que só depende da pressão da coluna d'água. Letra B, impede a saída da água por ser maior que a pressão interna, ou altera a velocidade de escoamento, que é proporcional à pressão atmosférica na altura do furo. Letra C, impede a entrada de ar por ser menor que a pressão interna, ou altera a velocidade de escoamento, que é proporcional à pressão atmosférica na altura do furo. Temos ainda aqui a letra D. Impede a saída da água por ser maior que a pressão interna, ou regula a velocidade de escoamento, que só depende da pressão atmosférica. Letra E. Impede a entrada do ar por ser menor que a pressão interna, ou muda a velocidade de escoamento, que só depende da pressão da coluna d'água. E aí, o que vocês obtiveram como resposta correta? Olha lá. Então, o que aconteceu? Olha lá, então. A resposta correta seria a alternativa A. Por quê? Porque uma garrafa tampada, na garrafa tampada, a força proveniente da pressão atmosférica impede que a água saia, pois atua de fora para dentro. Então, por isso que com a garrafa tampada não houve vazamento pelos furos. E aí, considerando agora a garrafa destampada? Considerando a garrafa destampada, a força proveniente da pressão atmosférica agora pode atuar tanto nos orifícios quanto na abertura da tampa. Como o furo da tampa é maior, a água é ejetada pelos orifícios devido à coluna de água, quer dizer, a coluna líquida exerce, uma ação de forma que jorre a água pelos orifícios. Então, essa questão é uma questão prática, né? Que, inclusive, apesar de ter sido elaborada pelo Enem, você pode realizar também aí em sua residência, tá bom? O importante é que esta aula foi apenas a parte 1 de quando a gente trabalha com variáveis, no estado gasoso, ou seja, com grandezas do estado gasoso, entre as quais conhecemos a pressão e as escalas termométricas, nem as escalas que se trabalha, as escalas de temperatura, utilizando o termômetro. Trabalhamos com a pressão, ok? A pressão onde utilizamos um instrumento chamado barômetro e a demonstração de Torricelli afirmando que ao nível do mar um ATM corresponde a 760 milímetros de mercúrio. E ainda conhecemos a grandeza-volume, ok? Que podemos trabalhar no sistema internacional em metros cúbicos, mas podemos trabalhar em litro, mililitros, centímetro cúbico e etc. Valeu? Olha aí, esta aula foi um pré-requisito para você, na próxima aula, entender cada vez melhor. Por isso, convidamos vocês, já voltaremos para a próxima aula. Um grande abraço.